Saudações. Enquanto a gente procura um novo poço, vamos falar sobre a relação do poder dos Estados Unidos com a capacidade de imprimir dólares, certo? Todo o poder americano se assenta na capacidade incrível que eles criaram de fingir que produzem riqueza. Como assim fingir? Normalmente, e até o Richard Nixon abolir Bretton Woods, a capacidade de imprimir moeda que fosse aceita, né? Porque você pode imprimir moeda e ninguém aceitar. A capacidade de imprimir moeda que fosse aceita universalmente dependia da capacidade do país de produzir riqueza. Isso deixou de valer no caso dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos simplesmente produzem riqueza imprimindo moeda. Reparem bem, a Inglaterra, no fim do século XIX, começo do século XX, teve uma capacidade parecida, que é uma riqueza desproporcional ao volume de riqueza que ela gerava e que ela comercializava. Quer dizer, a libra valia mais do que a capacidade inglesa de produzir riqueza ou de comerciar, certo? De fazer comércio. Mas é claro que isso não era sustentável, tanto que ela acabou sendo derrotada, né? Mesmo tendo ganho 2 guerras mundiais. Ela sofreu uma derrota econômica. Qual que é a razão dessa derrota econômica? A razão dessa derrota econômica é que ela tinha uma moeda que não correspondia à sua riqueza. E os Estados Unidos aprenderam com isso. Os Estados Unidos aprenderam que, podiam fazer a mesma coisa, mas 2, precisavam ter um poder militar para tornar isso sustentável. Então é essa que é a questão que a gente tem que comentar aqui. Perfeito? Os Estados Unidos, como a Inglaterra, tem uma participação no comércio mundial, o dólar tem uma participação como moeda de reserva muito superior à que os Estados Unidos têm na capacidade produtiva. Quer dizer, o volume industrial da China é imensamente superior ao dos Estados Unidos. E o volume de comércio não só da China, mas também da Alemanha e do Japão é muito superior ao dos Estados Unidos. Então, como é possível os Estados Unidos ter a moeda de reserva do mundo, se eles nem produzem tanta riqueza quanto a China, nem produzem tanto comércio quanto a própria China? Quer dizer, a China é a potência econômica mundial. Como é possível que o dólar, nessas condições, seja a moeda de reserva? Ora, isso é possível, repito e reitero, por conta das 800 bases militares que eles têm pelo mundo. Então, o que garante esse poder é a capacidade que os Estados Unidos têm de levar o caos, a morte, a destruição a qualquer nação que desafie o poder americano e o uso do dólar. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Já falamos o que foi feito com a Líbia, o que foi feito com o Iraque, né, Saddam Hussein, o que foi feito com a Síria, o que foi feito com a Venezuela, o que foi feito com o Irã. Quer dizer, o Irã não foi feito tanta coisa porque os iranianos, aí entra outra questão importante. O Irã, diferente desses outros países, é uma sociedade industrial, certo? A Líbia querendo ou não, era um país que não tinha 7 milhões de habitantes, não tinha um poder industrial grande. O Iraque também não tinha um poder industrial grande, perfeito? A Venezuela não tinha um poder industrial grande, mas o Irã tem, certo? Tanto que é um dos países que está, reparem bem, fornecendo armas para a Rússia na guerra contra a OTAN na Ucrânia. Então, como o Irã é uma sociedade industrial, o Irã conseguiu resistir ao achaque dos Estados Unidos. Porque a grande questão dos Estados Unidos é o bloqueio, são os boicotes, proibindo os países de usar o dólar, sendo o dólar ao mesmo tempo a moeda de reserva do mundo. O que os Estados Unidos fazem é destruir economicamente a nação que eles não conseguem destruir militarmente. Eles não conseguem destruir militarmente muita coisa, tanto que eles perderam basicamente todas as guerras que participaram. Mas eles não precisam ganhar, basta levar o caos e destruir a infraestrutura, a economia e a sociedade, que é basicamente o que foi feito no Afeganistão. Mas reparem, o Vietnã se recuperou. Hoje o Vietnã é um país que tem um volume de exportação maior que o Brasil, mas isso é óbvio, né? O Brasil exporta semente, cadáver de animal e pedra, né? O agronegócio e a mineração. Então é até fácil superar o Brasil no volume da produção industrial, no valor, porque as coisas que o Brasil vende não valem nada. Ração para porco, cadáver de animal,
pedra de ferro, pedra de cobre. As coisas que o Brasil vende, pelo amor de Deus, né? São mercadorias de padrão africano do século XIX. A nossa economia regrediu enormemente, mas isso por causa da Lei Candir. Já falamos sobre isso, mas é sempre conveniente repetir. A Lei Candir destruiu a sociedade industrial brasileira. O Brasil era uma sociedade industrial, está voltando a ser uma sociedade agrominério exportadora, graças à Lei Candir. PSDB, governo de Fernando Henrique Cardoso. Perfeito? Bom, enfim, a questão aqui não é essa. A questão é como os Estados Unidos conseguem ter a moeda de valor se não são nem a maior potência econômica, nem a maior potência agrícola, nem a maior potência comercial. Olha, eles conseguem isso, vamos repetir, com 800 bases militares e a capacidade de intimidar militarmente qualquer nação do mundo. Opa! E aí que entra a guerra da Rússia na Ucrânia. Eles não conseguem intimidar a Rússia. Perfeito? Só um momento, acho que eu peguei um peixe. Segura aí. De fato, a gente pegou uma traíra. Mais duas dessas e temos um almoço garantido. Então, voltando ao assunto, a questão aqui é: a Rússia, Glaziev, está corretíssimo. Para derrotar os Estados Unidos, é necessário afundar o dólar. Isso é tão difícil? Não. Por que não é difícil? Porque o dólar é uma moeda fiduciária baseada não só no poder militar dos Estados Unidos, como também na dívida, certo? Ok, qual que é o valor, qual que é o volume da dívida dos Estados Unidos? 150 trilhões de dólares. Isso é pagável? Não, não é pagável. E o que o grande Michael Woodson diz a respeito de dívidas que não podem ser pagas? Que elas não serão pagas. E qual que é o resultado de um enorme volume de dívida que não pode ser paga e não será paga? A quebra do país. Então os Estados Unidos vão quebrar antes de serem destruídos militarmente, economicamente. A chave para derrotar o Império Americano, e inclusive a chave para derrotar o neoliberalismo, para derrotar o liberalismo econômico, para derrotar até o capitalismo financeiro, é derrotar o dólar, derrotar o poder financeiro dos Estados Unidos.